Para tratar deste assunto, eu viajo agora até a minha querida Belo Horizonte, capital mineira, coincidência ou não, justamente neste feriado de Tiradentes. Quem está comigo é a doutora em Medicina Veterinária e presidente da Comissão Nacional de Desastres em Massa envolvendo animais, a doutora Laisa Bonella. Doutora Laisa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu lembro que todas as sextas-feiras, pessoal, a gente traz um representante do Conselho Federal ou dos 27 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária para que eles compartilhem conosco a importância e o papel da profissão do médico veterinário e também do zootecnista no nosso dia a dia, e hoje chegou a vez dela. Bom, Brumadinho e Mariana, a doutora Laisa, aí em Minas Gerais, são dois exemplos, né, que me vieram à cabeça de uma tragédia, né, envolvendo pessoas, natureza e animais, não é mesmo? Exatamente. É um ótimo exemplo de incidentes que afetaram a saúde única como um todo. Afetou a saúde humana, ambiental e animal. Pois é, e como anda essa situação, já que a senhora é mineira também? Até hoje o pessoal está tentando resolver essa questão, tentar recuperar o Rio Doce, tentar reaver a vida cotidiana daqueles produtores rurais, daqueles agricultores. Imagino eu que não seja fácil resolver todo esse desastre ecológico, ambiental e dos seres humanos, né, doutora Laisa? Exatamente. As etapas que a gente chama de recuperação de um desastre são tão complexas quanto a fase de resposta emergencial. Então, certamente, todas as localidades atingidas, não só Mariana, como Brumadinho, mas as localidades adjacentes, todas elas ainda passam por intenso processo de recuperação nessas três esferas que a gente mencionou, a humana, a ambiental e a animal. Então, está correto isso, o trabalho é árduo, diário, embora a gente já veja que nessa etapa de recuperação a gente tem uma mídia que não dê cobertura nesse momento, porque, né, já passou aquela fase emergencial, mas a gente vê que as equipes trabalham de múltiplos profissionais ainda em todo esse tempo de recuperação de maneira muito intensa. É verdade, né? Infelizmente, o pessoal da minha profissão, eu sou jornalista há 30 anos, doutora Laisa, me permita, a maioria dos jornalistas lá trabalha com aquela coisa pontual, factual, aquela coisa do dia, até de certa forma sensacionalismo, mas esquece de dar continuidade às coisas que estão acontecendo, as consequências, as causas que podem demorar anos para serem resolvidas, né? E a gente faz questão de relembrar essa tragédia. E olha essas imagens aí, pessoal. As imagens que a gente está vendo aqui, ó, aqui no telão aqui. Abre nessa imagem principal, por gentileza. Olha aqui, ó. Que tristeza aqui esses produtores de leite, produtores de carne, os agricultores e todas as famílias, né, que perderam vidas, enfim, parentes, amigos lá em Brumadinho. Mas não é só isso não, tá? A gente mostrou só um exemplo que me veio à cabeça. Mas me veio à cabeça aqui também agora, doutora, outras questões, como por exemplo, no Rio Grande do Sul esse ano, me parece que pecuaristas perderam gado por causa da seca. Aí tem essas questões de queimadas no Pantanal, na Amazônia, enchentes também. Em muitas regiões choveram muito. Tudo isso faz parte dessa comissão que vocês estudam e atuam, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, a gente tem dois tipos de desastres, só para ficar claro para todo mundo: os desastres naturais e os desastres não naturais. Os desastres naturais, eles têm alguns tipos: o geofísico, meteorológico, climatológico, hidrológico. Os desastres naturais são os tipos de desastres que mais afetam, se a gente for pensar a agricultura de uma maneira geral, quando a gente vai estudar os artigos sobre isso, a gente vê que a lavoura é o principal afetado e a pecuária, se a gente pensar dentro, né, do grande guarda-chuva da agricultura, a pecuária ela é a segunda mais afetada, principalmente pelas secas, alagamentos, incêndios florestais. E esses impactos diretos na pecuária, eles afetam a todos nós, em maior ou menor grau. Então, por exemplo, ele afeta o produtor a nível de impacto financeiro, mas ele afeta a sociedade com o aumento dos alimentos, do custo dos alimentos que chegam para nós. Exato. Ele afeta o impacto de vidas dos animais que morrem e de maneira sem bem-estar, em profundo sofrimento. Impacta o equilíbrio da produção, do sistema de produção. Então, todos nós somos afetados por esses impactos
que a pecuária, a agricultura, de uma maneira geral, sofre em virtude dos desastres naturais, principalmente. É verdade. Agora vai chegar o inverno, por exemplo, aí o pessoal fala assim, mas como que ficou caro o alface? Como ficou caro o tomate? É claro, né? Aí quando vem aquela geada, queima tudo, aí é oferta e demanda, né? Aí rarifica essa oferta e encarece para nós aí. Por isso a importância dessa comissão, e que é uma comissão nova, né? Parece que ela foi criada esse ano, doutora Elasa. Explica pra gente qual que é a função dessa comissão, uma iniciativa, aliás, parabéns ao CFMV por essa iniciativa. Então, a comissão ela já tem um pouquinho mais de tempo, mas é importante você ter mencionado isso, porque a resolução é nova. Tá. Essa resolução que foi publicada recentemente, a número 1511, ela vem trazer diretrizes para a atuação do médico veterinário e do zootecnista no cenário de desastres. Ou seja, um profissional que queira colaborar na resposta, na intervenção a esses cenários, ele precisa entender que agora existem diretrizes, que agora existe um norteamento para a atuação desse profissional, regras, e que precisam, obviamente, ser cumpridas para que a gente tenha uma atuação mais exitosa, mais coesa, mais profissional, mais ética. Então, isso é bem importante. Só 2 exemplos do que vai nortear, né? A resolução ela é bem ampla, mas, por exemplo, que a atuação desses profissionais precisa de ser coordenada aos órgãos oficiais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Então, o médico veterinário zootecnista, bem como as pessoas que contemplam esses grupos, não podem trabalhar de maneira isolada, tem que estar coordenado. E um segundo ponto importante é que esses profissionais precisam de entender que as ações e as omissões deles, nesse cenário de desastres, elas vão ser responsabilizadas, não só na esfera ética, como em outras esferas também. Isso para quê? Para que a gente tenha um trabalho melhor, né, mais bem executado, mais profissional. Então, a gente acredita que isso é extremamente positivo para o atendimento aos desastres envolvendo os animais. Eita, doutor Francisco, cada dia que passa, ajudando ainda mais a colocar ordem, lei, normativas, regras, tudo baseado em estudos, né? Vocês não estão fazendo isso aleatoriamente não, né, doutora Laisa? Por exemplo, essas regras lá de tem que falar com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com isso, com a Secretaria de Meio Ambiente, os órgãos ambientais, é tudo baseado em estudos que norteiam uma correta, vamos dizer assim, captura desses animais em massa para que eles, né, tenham... E daqui a pouco é que você fala sobre bem-estar também, né? Isso é muito bacana, essa iniciativa de vocês. Exatamente, essa comissão, desde que ela foi criada, né, há mais de 2 anos já, ela tem essa finalidade de trabalhar de maneira técnica e científica. Então, os materiais que a gente estuda, que a gente produz, que a gente trabalha junto aos órgãos oficiais, vem trazendo esses norteamentos para que a gente possa trazer. Inclusive, a gente vem estudando como que outros países, né, que às vezes tem alguns desses desastres que a gente nem tem aqui, mas de grande proporção, como eles trabalham. Como que o trabalho é efetivo, e tentando trazer para a realidade do nosso país, para que aqui o trabalho possa ser cada vez mais exitoso e efetivo também. É verdade. A gente tem alguns problemas aqui, mas tem outros países que têm problemas maiores, né? Por exemplo, terremotos, furacões, essas coisas todas. Eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa. Agora, qual que é o perfil do médico veterinário e do zootecnista para atuar nessa área, doutora Laisa? Pergunta maravilhosa. Na verdade, é importante que o profissional ele tenha um senso de propósito muito grande, primeiro item, mas aliado ao propósito que ele vai exercer nessas atividades, não basta somente um bom propósito, né? E que seja um propósito coletivo, obviamente, pensando nos animais, na saúde única e não um propósito individual, mas aliado a isso, que ele tenha um profissionalismo, técnica, ética. Então, é importante que o profissional, perfil dele, que ele conheça as legislações que norteiam não só os animais, o manejo dos animais domésticos, mas também dos silvestres e exóticos, e ele conheça todos os documentos que a gente já tem no Brasil que versam sobre essa atividade, que ele tenha um treinamento básico, pelo menos, para entender o fluxo, a dinâmica de um desastre em massa, para que ele chegue lá minimamente preparado. E uma coisa importante da gente falar é que ele, ao longo dos últimos anos no nosso país, a gente viu uma glamourização da atividade nos desastres, e isso precisa de ser desmistificado, porque o trabalho em desastre, ele é algo árduo, duro, que exige sacrifício, que exige, muitas das vezes, um controle emocional muito grande, porque você vai precisar de lidar com perdas, com situações adversas. Então,
um profissional que tenha treinamento, que tenha um propósito por detrás, mas que esteja ali disciplinado a uma proposta maior, né, de salvamento e resgate desses animais. Essa questão emocional não é fácil não, pessoal, tem que atuar essa área também, tem que ver bastante por esse lado aí. Existem alguns equipamentos aí, estrutura que o veterinário ou zootecnista deve ter para poder possivelmente atuar nessa área aí da comissão de vocês, doutora Laisa? Com certeza. Baseado também nesses estudos que a gente tem conversado, nessas normativas internacionais e nos estudos que a gente vê de próprios profissionais aqui do Brasil mostrando que, para que os resgates, a gente chamou de resgate técnico animal, para que ele seja de fato efetivo, no sentido de salvar o animal, mas também preservar a qualidade de vida, bem-estar, para que seja exitoso em todo o processo, desde o resgate até a destinação, o transporte, é necessário equipamentos e insumos específicos. E esses equipamentos e esses insumos, eles são direcionados à natureza de um desastre. Isso é importante da gente falar, porque, por exemplo, a atuação em um incêndio florestal demanda equipamentos muito distintos da atuação em um rompimento de barragem ou da atuação em um alagamento. Então, por isso, precisa desse estudo, dessa preparação por detrás, não só com os equipamentos e com os insumos, mas também com os equipamentos de proteção individual, para também preservar a segurança, a biossegurança daquelas equipes que ali estiverem em campo. Então, isso é importante. Entendi. Bom, agora vai começar a temporada de seca, né? Então, muitos lugares queimadas, aquelas coisas todas, né? Caso uma pessoa leiga lá, ou um cara da fazenda, um peão de fazenda, se depare com uma situação dessa, o que ele pode fazer? Ele entrar em contato com um veterinário, com um zootecnista, perdão. Agrônomo também ajuda, né, nessa área, pode ajudar também. Demais. Todo mundo pode ajudar. Muito. Como é que essa pessoa leiga pode ajudar, colaborar com o salvamento dos animais, por exemplo? O que a gente pensa é que, pensando por dois pontos. Primeiro, uma pessoa que tem animais e que ela vê que eles estão ali em risco, sabe que em determinada época do ano, algum tipo de evento natural já vai acontecer. Então, é interessante que essas pessoas, elas se antecipem no que tange a locais seguros para levar os seus animais, um planejamento de alimentação e dessedentação para garantir a segurança e a manutenção daquele animal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entendermos que enquanto comunidade, enquanto munícipe, ajudar aquela situação que já foi acometida por um tipo de incidente, é importante que eu também tenha essa visão. Animais que ainda não são vítimas, ou seja, estão em áreas ilhadas, em áreas limítrofes com áreas atingidas, que esses animais sejam deslocados em segurança. Claro, se isso não for comprometer a segurança, o risco da pessoa, isso é importante de falar. Mas no segundo ponto, animais que já estejam em situação, estejam afetados como vítimas nas áreas quentes que a gente chama, área quente que é a área atingida, ou pela enchente, ou pelo incêndio, enfim, que essas pessoas recorram a profissionais, por exemplo, gestores do incidente. Mesmo que ainda não tenha um veterinário, não tenha um zootecnista, é importante que ela recorra a esse profissional para que ele dê a diretriz de como realizar o resgate daquele animal. Por quê? Porque cada animal tem uma particularidade e somente a boa intenção, às vezes, não é suficiente para garantir a segurança e o bem-estar daquele animal. E, por último, entender que os desastres naturais a gente não consegue evitar que eles aconteçam, mas a gente pode diminuir a vulnerabilidade. Eu já sei que ele vai acontecer, então como que eu me antecipo? Conhecendo esse desastre, de que maneira que ele acontece, qual a intensidade, e aí eu preparo uma equipe. Por quê? Eu diminuindo a vulnerabilidade, eu vou diminuir também os impactos que eu vou ter no meu sistema de produção, os impactos que eu vou ter para os meus animais. Então, a prevenção é a palavra-chave. Me antecipar para prevenir que esses cenários sejam tão graves, porque acontecer, eles vão acontecer. A gente tem estudos mostrando, né, que os eventos climáticos, eles vão ser severos a cada dia, mas como que nós podemos nos preparar para enfrentar um incêndio, a seca, o alagamento? Então, isso é importante, essa prevenção é bem importante. Nossa, fantástico essa sua explicação. Lembrando que tudo isso resulta em bem-estar animal. E eu não sei, me parece que maus tratos, é até crime, né, doutora? Se eu não me engano, né? Crime na nossa legislação ambiental, né, 9.605. Então, a gente precisa entender que o meu animal, ele é um sujeito de direito, ele precisa, né, ele é tutelado pelo Estado, mas depende de cada um de nós também salvaguardar e preservar os nossos animais. Então, para que eles não venham... E nessas situações de desastre, por exemplo,
os animais eles são muito vítima, né, de situações que prejudicam o bem-estar, situações que os colocam em situação de maus tratos. Por isso que uma ação efetiva, rápida, técnica, minimiza com que esses animais sofram por tanto tempo. Por isso a importância dessa resolução e desse movimento de profissionais que querem cada dia trabalhar de maneira mais técnica e mais exitosa, mais profissional. Maravilha. E você, médico veterinário e zootecnista, não deixe de fazer o seu recadastramento. Vai lá no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu conversei nesta manhã com a Laisa Bonella, doutora em Medicina Veterinária e presidente da Comissão Nacional de Desastres em Massa, envolvendo animais do CFMV, falando ao vivo conosco, direto da minha querida BH, capital mineira. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pelas informações, doutora. Obrigada a vocês.